Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos ainda na segunda parte do capítulo 20, Influência Moral do Médium. É um capítulo muito importante para todos aqueles que trabalham com a mediunidade, para atentarmos quanto à nossa responsabilidade em relação à nossa conduta moral, que sabemos que influencia muito no nosso trabalho. Então, continuando as questões do item 226, nós estamos hoje iniciando a questão 5, que fala o seguinte: nas lições que são ditadas ao médium, de um modo geral e sem aplicação pessoal, este não atua como um instrumento passivo para servir à instrução de outra pessoa, de outro médium? A resposta: frequentemente, esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, para o médium, mas para outros, aos quais não podemos nos dirigir senão por intermédio desse médium, dizem os espíritos, mas que deve deles tomar a sua parte, se não está cego pelo amor próprio, ou seja, normalmente as mensagens recebidas pelo médium são para alertar, para instruir aqueles que estão à volta. Mas, frequentemente, a mensagem pode ser diretamente para o próprio médium. E ele só não vai perceber se ele realmente tiver um amor cego por si próprio, o chamado orgulho, que não deixa que ele aceite aquela advertência como sendo para ele. Não creais que a faculdade medianímica seja dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é muito maior. Trata-se da humanidade inteira. Olha a responsabilidade. A faculdade medianímica, ela é para corrigir muito mais do que uma ou duas pessoas. Ela é para corrigir e orientar toda a humanidade. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, nos servimos daqueles que possuem as faculdades necessárias. Então, os espíritos dizem que quando necessitam de informar, de orientar, em geral, eles se servem daqueles que possuem as facilidades necessárias, as facilidades medianímicas necessárias. Mas admitais, por certo, que virá um tempo no qual os bons médiuns serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. Nós estamos passando por um momento de transição planetária, em que o nosso planeta está para ser conduzido a um patamar de planeta regenerado, em que a maioria dos habitantes terão uma condição moral melhor do que esta que estamos passando atualmente com o mundo de expiações e provas. Certamente, nesse momento, a espiritualidade e os bons espíritos terão esses médios bons, né, que ele se refere aqui, que virá um tempo no qual os bons médiuns serão bastante comuns,
para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. Então, quando há uma raridade, quando há poucos médiuns bons, os bons espíritos são obrigados a se utilizarem daqueles maus instrumentos. Eles precisam passar a informação. Se não tem um bom médium, ele passa por aquele que tem as faculdades, mas que moralmente ainda não é considerado um bom médium, no sentido moral. Na questão 6, eles perguntam o seguinte, Kardec pergunta: uma vez que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? Se, é uma pergunta bem lógica, né? Se as qualidades morais dos médios afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que eles, mesmo bem dotados de boas qualidades, transmitem falsas ou grosseiras mensagens? A resposta vem diretamente a nós, espíritos imperfeitos. Conheceis todos os recessos de sua alma. Você conhece, você sabe, conhece todos aqueles pensamentos internos, aquelas atitudes íntimas de seus pensamentos? Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. Então, aquele que acha que é perfeito, como sabemos, nós somos espíritos imperfeitos porque estamos habitando um planeta de expiações e provas. Então, aqui nenhum de nós é perfeito. Então, não adianta a gente querer se achar santo, se achar puro, porque não somos. Certamente, no interior de cada um, vai sempre haver, infelizmente, aquelas mazelas que nós trazemos de vidas anteriores e até mesmo de atitudes que ainda insistimos em praticar ainda nessa vida. Mas que os espíritos se aproveitam, mantêm as mensagens exatamente para que nós despertemos para essa situação, que nós não somos perfeitos, para que a gente lembre disso e procure assimilar essas mensagens e tomar para nós, para que possamos nos aperfeiçoar moralmente. Na questão 7 é perguntado o seguinte: por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande força como médiuns? Olha a pergunta. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande força como médiuns e que poderiam fazer muito de bem sejam os instrumentos do erro? Então aqui está falando de força como médium, não moralmente. Tratam de influenciá-las, mas quando se deixam conduzir por um mau caminho, deixam-nos ir. Por isso, delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Existe um médium com boas qualidades, mas moralmente ele ainda não conseguiu atingir um nível de ser considerado como um bom médium, no sentido moral. Os espíritos, por falta de alternativa, acabam se utilizando desses médiuns
que moralmente ainda estão bem aquém daquilo que deveriam, mas pela necessidade os bons espíritos acabam se servindo, mas com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então eles se utilizam o médium moralmente ainda inferior, mas que tem boas qualidades medianímicas. Se os bons espíritos não têm outra alternativa, acabam se utilizando desse médium, mesmo que não tenha a condição moral adequada. Então, meus irmãos, semana que vem a gente continua ainda nesse capítulo de influência moral do médium. Nós iremos para a questão 8 e vamos nos preocupar com a nossa conduta moral para que a gente dê um passo à frente o mais rapidamente possível. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.